Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos 14ª rodada do Brasileirão 2021. É a rodada que teremos 9 jogos, porque o Fluminense e Juventude não irão se enfrentar, porque o Fluminense tem que pagar um jogo que não teve pela Libertadores contra o Cerro Porteño por causa da morte do filho ou da filha do treinador do Cerro Porteño, o Arce. Então esse jogo vai ser no dia, acho que dia 2 ou dia 3 de agosto. Então será uma rodada com 9 jogos, sem Fluminense e sem Juventude. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada dos 9 jogos que teremos. Todos sabemos que está envolvido aí já na próxima semana alguns times, a decisão da Copa do Brasil, né? Porque já tivemos o primeiro jogo nesta semana e teremos o segundo jogo na próxima semana. Alguns times bem encaminhados, outros completamente indefinidos. Então, teremos nessa rodada alguns times que talvez vão poupar alguma coisa. Outros pouparam até na Copa do Brasil. Mas a gente vai fazer aqui uma análisezinha rápida dos 9 jogos desta 14ª rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, o WhatsApp é para falar de futebol, não de religião e política, para falar do seu time. E vamos, lógico, a gente sabe que é futebol, a gente sabe que é torcida, a gente sabe que tem amor envolvido nisso aí, pelo time, mas vamos respeitar uns aos outros, porque tem alguns grupos que saíram um pouco do tom ofensas mútuas, que a gente acaba tendo que limar, acaba ficando puto, mas por bem do grupo a gente tem que afastar alguns. E isso faz parte, porque não quer deixar que fique ordem no grupo. Acaba tendo muitas ofensas e isso não fica legal. Então vamos lá falar dessa rodada. Bom, teremos um clássico paulista que será um clássico na Libertadores. Já teremos uma prévia. São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não está na Copa do Brasil, foi eliminado pelo CRB, mas o São Paulo está na Copa do Brasil, jogou a primeira partida e ganhou. Jogou contra o Vasco, ganhou em casa de 2-0 e vai decidir aqui no Rio. Já está classificado? São Paulo ainda não, mas está bem encaminhado a classificação. Agora, independente se vai estar encaminhado ou não, duvido muito que São Paulo vai poupar para o jogo contra o Palmeiras. Então, é um jogo onde, vou falar de novo, apesar do São Paulo ter tomado de 5 do Flamengo, até 1-0, o jogo estava muito parelho. Então, o que aconteceu naquele jogo contra o Flamengo, assim, não traduz muito o que foi o jogo. Essa é a realidade. Mas uma coisa ficou nítida: o São Paulo deu um apagão, bateu desespero quando tomou empate. Isso tem que ser bem trabalhado. Time por time, o do Palmeiras é melhor. O Palmeiras é o líder, o São Paulo está lá embaixo. Então é o jogo do líder contra o time que está brigando pelo rebaixamento. Esta é a realidade. Mas na boa, para mim, São Paulo e Palmeiras não tem favorito. Até porque a última vitória que eu vi do Palmeiras, foi em cima do Fluminense. O Palmeiras não jogou bem, tá? Então, Palmeiras e São Paulo, na verdade, São Paulo e Palmeiras, para mim, no sábado, não tem favorito. Um jogo, para mim, 6-6. Internacional e Cuiabá. Internacional e Cuiabá ficaram aí, tiveram a semana inteira para treinar para esse jogo. O time do Cuiabá é um time muito do chato para se derrotar, mas está lá embaixo na tabela.
igual o Internacional, que vive um momento ruim, foi eliminado da Libertadores, não vem fazendo grandes jogos, muito pelo contrário, mas jogando em casa, para mim o Internacional é o favorito. Para mim, jogando em casa, o Internacional é o favorito. Mas vai ser um jogo duro, um jogo bem complicado para o Internacional que joga em casa. O Cuiabá pode aprontar. Bragantino e Grêmio. Bragantino é favorito. Joga em casa, tá jogando mais, tá mais arrumado. O Grêmio, sinceramente, ainda não tem conjunto. O Grêmio, na verdade, ainda não tem um time. O Filipão ainda não montou, não sabe qual é o seu time. Ele tá botando o time em campo para tentar fazer pontos. Ele ainda não tem. Ele tá testando ainda. O Grêmio ganhou, jogou a Copa do Brasil, né? E ganhou o primeiro jogo, ganhou bem, foi acho que 3-0, se eu não estiver enganado. Deixa eu até dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui rapidamente, só para me dar uma olhada aqui rapidamente. Foi isso, ganhou de 3-0 fora de casa do Vitória. Então dificilmente o Grêmio não vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Bragantino não está na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fluminense. Então acredito que pela situação do Grêmio, o Filipão vai botar o que tiver de melhor. O problema é que a gente não tem a menor ideia do que é o melhor para o Grêmio, porque sinceramente o Filipão ainda está tentando encontrar o melhor do Grêmio. Então neste momento um time que está jogando no topo da tabela contra um time que está na zona de rebaixamento. Bragantino favorito, mais time, está jogando mais, tem um futebol melhor e joga em casa. Bragantino favorito perante ao Grêmio. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Bom, Corinthians está aí a semana se preparando para esse jogo contra o Flamengo. Ganhou a última partida fora de casa do Cuiabá de 2-1, mas sinceramente ganhar fora de casa do Cuiabá não é muito parâmetro. O Corinthians vem tendo enormes dificuldades tanto em casa quanto fora de casa para o Flamengo. Já tomou uma goleada para um Flamengo parecido com o que é esse hoje. Tomou uma saraivada em casa. Bom, time por time do Flamengo é superior. Eu tô gravando aqui, o Flamengo ainda não jogou com o ABC, tá? Então eu não sei o resultado. Mas independente do resultado que tenha, a não ser que o Flamengo perca pro ABC, aí o Flamengo vai poupar contra o Corinthians. Mas eu não acredito, porque ele já tá poupando. O Renato Gaúcho já tá, pelo que eu fiquei sabendo, o Flamengo já vai poupar alguns jogadores para esse jogo contra o ABC. Então eu acredito que o Flamengo vá com um time que puder jogar contra o Corinthians. Mas para mim o Flamengo é favorito. O Flamengo vem numa ascensão muito grande. Alguns jogadores voltando a jogar bola, o time empolgado. Então Flamengo e Corinthians, mesmo sendo o mando de campo do Corinthians, para mim o Flamengo é o favorito jogando fora de casa contra o Corinthians. É mais time. O Corinthians pode surpreender? Lógico que pode. É o Corinthians que a gente está falando. Mas bola por bola, futebol por futebol, vai ficar complicado para o Corinthians. O Corinthians vai ter que dar sorte do Flamengo estar numa tarde ruim. Uma tarde ruim. Pegar o Flamengo numa tarde ruim. Porque se pegar o Flamengo numa tarde empolgada, vai ficar difícil para o Corinthians. Então, para mim, Flamengo é favorito perante o Corinthians. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, sem favoritos, 6-6. É mano de campo do Atlético Mineiro? Mas para mim é 6-6. Como seria 6-6 se o mano de campo fosse do Furacão? Para mim não tem favorito. Dois times na parte de cima da tabela, que procuram o gol. Dois times que venceram as suas partidas na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro ganhou do Bahia, ganhou bem. O Atlético Paranaense teve um jogo mais complicado com o Atlético Goianiense. Nenhum dos dois está classificado, mas o Atlético Mineiro tem uma vantagem maior em cima do Bahia. Mas um jogo bem complicado. A gente não tem a menor ideia, eu pelo menos não tenho a menor ideia, se o Atlético Mineiro vai poupar, se o Atlético Paranaense vai poupar.
Eu sei que os dois têm jogos difíceis de volta pela Copa do Brasil. Mas independente, para mim, jogo parelho, meio a meio, para mim não tem favorito Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É meio a meio. Chapecoense e Santos. Chapecoense e Santos. Santos já está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogou contra o Juazeirense, goleou o Juazeirense, acho que de 4-0, se não estiver enganado. É mais time que a Chapecoense, não vai precisar poupar para o jogo contra o Juazeirense, porque dificilmente o Juazeirense vai virar o placar. E a Chapecoense está muito mal. É candidatíssima a voltar à Série C. Então a Chapecoense e Santos favorito mesmo fora de casa. Bahia e Sport. Bom, o Bahia jogou pela Copa do Brasil e perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro. O jogo é mano de campo do Bahia, vai ser em Feira de Santana esse jogo de volta. O Bahia ainda tem esperança e ainda dá para virar esse placar e se classificar para a Copa do Brasil. Vai jogar contra o Sport, que está lá embaixo na tabela. Mas o Bahia também vem caindo pelas tabelas. O Bahia não ganha. Eu vejo alguns torcedores do Bahia falando aí que cuidado, o Sport pode aprontar. O time do Bahia, óbvio, é melhor do que o do Sport. Mas está melhor do que o Sport? Aí é um outros 500. Mas fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro. A partida não foi tão ruim assim. Mas o Bahia peca em muitos pontos. Tem algumas coisas, mas eu não vou falar só do Bahia aqui, porque senão vou levar muito tempo. Mas tem algumas coisas que eu não estou concordando com o ponto de vista dos meus amigos do Bahia do WhatsApp. Tem algumas coisas que eu não estou concordando do ponto de vista deles. Eu acredito até que pelo amor que eles têm pelo Bahia, e a raiva se torna maior. E a euforia também. Quando o Bahia ganha, a euforia é muito grande. Acaba achando que o futebol do Bahia é muito mais do que realmente é. E quando perde, acha que é muito pior do que realmente é. Então tem algumas coisas que eu não estou concordando. Como eu já escutei falar, o elenco do Bahia é muito inferior ao Fortaleza. Não acho. Não acho o elenco do Bahia muito inferior. Tem algumas peças no Fortaleza que realmente é melhor do que o do Bahia. Mas tipo, Fortaleza. O Fortaleza não tem um Gilberto. Ele não tem um Gilberto. O Fortaleza não tem. A zaga do Fortaleza é boa? Boa. Mas para mim o Conte é melhor do que os outros dois zagueiros que o Fortaleza tem. Eu gosto muito do Marcelo Benevenuto. Gosto muito dele. Mas gosto muito do Conte. Ele tem uma saída de bola muito boa. Então tem umas peças no Bahia também muito boas. O problema é o treinador. Aí eu vou te perguntar, meu amigo torcedor do Bahia. Se o Rodriguinho tá no Fortaleza, ele ia jogar? Será que no Fortaleza o Rodriguinho jogava? Para mim jogava. Aí eu vou te perguntar, será que o Ederson, que tá todo mundo elogiando muito, no Bahia ele ia jogar? Eu acho que com Dado ele não ia render a mesma coisa. Então para mim o problema é o treinador. Você não me leva mal não, meu amigo torcedor do Bahia. O Dado não ia conseguir fazer nunca o que o Vojvoda faz no Fortaleza. Agora, o Vojvoda ia conseguir fazer no Bahia o que ele faz no Fortaleza. O problema está no banco de reserva. O time do Bahia não é tão ruim assim. Olha o que eu estou falando. Não é. Eu não vou aqui comparar time por time, mas não é. Eu sei que vocês estão com raiva do Bahia, mas o elenco do Bahia não é tão inferior quanto alguns estão achando que é. Não é. Mas Bahia e Sport, para mim, Bahia é favorito. Mas, como eu já disse aqui declarado, eu não confio no treinador do Bahia. É minha opinião. Para mim o Bahia pode render muito mais com o elenco que tem. Não rende porque o treinador não consegue. Mas o Bahia é favorito. Atlético Goianiense e América Mineiro. Atlético Goianiense. Para mim o Atlético Goianiense é um jogo muito parelho, mas o Atlético Goianiense é favorito. Porém o Atlético Goianiense tem chance de classificação. Ele joga em casa contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ele perdeu de 2-1. Então, 1-0 já empata tudo.
Já empata tudo. Então eu não sei se o Atlético Goianiense vai poupar. Se o Atlético Goianiense poupar, o América Mineiro é favorito. Mas, se não poupar, o Atlético Goianiense é o favorito. Então, Atlético Goianiense e América Mineiro, para mim, Atlético Goianiense é o favorito. E o último jogo é Fortaleza e Ceará. Na verdade, Ceará e Fortaleza, clássico nordestino, clássico nacional, clássico cearense. Bom, os dois times estão na parte de cima da tabela. O Fortaleza é o terceiro colocado, o Ceará é o sétimo, se eu não estiver enganado. Futebol completamente oposto um do outro, completamente oposto. O Ceará é um time reativo e o Fortaleza é um time propositivo. Será que teremos um ataque contra a defesa? Bom, o Fortaleza eliminou o Ceará na Copa do Brasil. Bom, momento é do Fortaleza. Momento é do Fortaleza. Melhor futebol é do Fortaleza. Clássico é clássico, é sempre muito complicado. Mas pelo estilo de jogo que o Ceará joga, ele vai puxar o Fortaleza para cima. Acredito que o Ceará olhou o jogo de Fortaleza contra o CRB. Eu acredito que o Ceará vai jogar igual o CRB. Para mim, vai ser muito gratificante se o Ceará for para dentro do Fortaleza. Tivermos um jogo aberto. Os dois se encarando. É isso que eu espero do Ceará. Que encare o Fortaleza, que vá para dentro. Como já fez em alguns jogos, né? Indo para dentro. No último jogo, por exemplo, ele foi para dentro. Eu espero que o jogo seja assim. Se respeitem, mas tentem um gol. Não fique, eu vou me defender e se der eu faço o gol. E o outro, não, eu quero fazer o gol. Não, eu espero que esse clássico os dois queiram fazer o gol. O Fortaleza eu tenho certeza, o Ceará eu já não tenho muito. O momento é do Fortaleza. Mas é um jogo bem parelho, cara. É um clássico bem parelho, distintos, estilos distintos. Mas nesse momento eu vou colocar meio a meio para cada um. Vou dar um crédito pro Ceará. Vou colocar meio a meio para cada um. Fortaleza tá na Copa do Brasil, tem um jogo de volta complicado contra o CRB, ganhou de 2-1 apenas. Então, um jogo bem parelho. O Fortaleza leva uma vantagem pelo esquema e pelo treinador, tá? É mais ousado, o time joga pelos dois lados, a marcação já começa em cima. Então, taticamente, para mim, por essa vontade do gol, que é muito maior do que a do Ceará, não é que o Ceará não tenha time, mas é uma condição do treinador, o Fortaleza, para mim, é melhor. Mas, para esse clássico, para mim é meio a meio. Até porque o Ceará é o rei do empate, né? Então, poderemos ter um empate também nesse jogo. Então, meio a meio para mim. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!